A paz, irmãos! A paz do Senhor Jesus para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Meus irmãos, nesta oportunidade aqui, eu quero estar colocando mais um testemunho de arrebatamento da igreja que está para acontecer. É um testemunho aqui que vai edificar toda a igreja. E Deus está mostrando todo dia, irmãos. Ele está tirando a igreja dele aqui da terra. Vamos ver mais um testemunho e que Deus abençoe a todos. Certa manhã, bem cedo, eu acordei, acendi a luz, bem cedo mesmo, e comecei a ler minha Bíblia. Enquanto lia, Jesus apareceu. Não em um sonho, eu estava acordado. Jesus apareceu na minha frente. Eu estava olhando para ele, face a face. Ele estava vestindo uma túnica branca. Então ele disse, e aliás, quero dizer que eu não sabia muito sobre o assunto que ele iria tratar. Ele me disse, desde o momento em que Israel se tornou uma nação, palavras de Jesus. Desde o momento em que Israel se tornou uma nação em 1948, haverá 77 anos até o Êxodo. Ele não usou a palavra arrebatamento, mas sim êxodo. No entanto, eu sabia que ele estava falando do arrebatamento. E então ele disse, na festa das trombetas, nos dias 23 e 24 de setembro de 2025, eu virei buscar a minha igreja. E então ele completou, nesses 2 dias, ninguém sabe o dia nem a hora em que eu virei. A festa das trombetas é, na verdade, uma celebração de 2 dias. Ela cai em um desses 2 dias, digamos assim. Então, o arrebatamento aconteceria em um desses 2 dias. Isso foi o que ele disse. Nesses 2 dias, ninguém sabe o dia nem a hora em que eu virei. Depois ele disse, haverá então uma tribulação de 7 anos sobre a terra. E então ele disse, no dia 15 de setembro de 2032, no dia da expiação, uma das festas bíblicas, será a minha segunda vinda à terra como rei. Depois de dizer isso, ele desapareceu. E eu fiquei maravilhado, porque eu não sabia muito sobre arrebatamento, segunda vinda, tribulação. A única coisa de que eu lembrava era que, quando jovem, um pastor comentou que haveria uma tribulação no futuro, e os cristãos passariam por ela. Isso era tudo o que eu sabia. Eu nem sabia que havia um plano de escape. Talvez eu tenha ouvido algo aqui e ali, mas eu realmente não compreendia o conceito do arrebatamento, até aquele momento. Foi a partir daí que comecei a estudar profundamente, pesquisar e descobrir exatamente o que é o arrebatamento de que o Senhor falava. Comecei a estudar as festas, a festa das trombetas, o dia da expiação. Descobri que existem 7 festas e que Jesus já cumpriu 4 delas. Páscoa, pães asmos, primícias e Pentecostes. Restam 3. Trombetas, expiação e tabernáculos. Eu não sabia de nada disso. Precisei estudar desde aquele momento. Sei que isso é muito controverso, mas Deus me deu escrituras. Ele me mandou olhar Isaías 55, onde diz que nenhuma palavra dele volta vazia. E então, ele me disse que começaria a me ensinar, que ele pensaria através da minha mente. Eu não sou Deus, mas ele colocaria pensamentos em mim, falaria comigo, para que eu entendesse mais sobre o assunto. Ele me levou a 2 Reis 2:1-11. Lá vemos o arrebatamento anterior, o de Elias. Os profetas diziam a Eliseu, você sabe que hoje o Senhor levará o seu mestre? E Eliseu respondia, sim, eu sei. Ou seja, o arrebatamento de Elias não foi um mistério para eles. Deus havia revelado aos profetas, a Elias e a Eliseu. E Deus me mostrou que ele fará o mesmo no arrebatamento que virá. Então, sim, o arrebatamento será antes da Copa do Mundo da FIFA nos Ihirsiuram, que ocorrerá em junho de 2026. Jesus disse que, depois do arrebatamento, o anticristo surgirá e haverá um período em que parecerá que há paz. Em 1 Tessalonicenses 5:1-5, está escrito que quando disserem paz e segurança, então virá repentina destruição.
O Senhor me disse que, até junho de 2026, o mundo estará um caos, tanto que não será possível realizar a Copa do Mundo. Agora, sobre Mateus 24:36. Ninguém sabe o dia nem a hora. Eu pesquisei e descobri que essa é uma expressão idiomática hebraica, usada para se referir à Festa das Trombetas. Essa festa é chamada assim porque ninguém sabia exatamente em qual dos 2 dias ela começaria, já que dependia da aparição da lua nova. Por isso durava 2 dias. E em 1 Coríntios 15, 51, 52, Paulo fala da última trombeta. Muitos confundem com as trombetas do Apocalipse, mas não é isso. Na Festa das Trombetas, a trombeta é tocada 100 vezes. A última é chamada de a última trombeta. É essa que Paulo menciona. Paulo concorda com Jesus. Ambos estão falando da Festa das Trombetas. 1 Tessalonicenses 5,4 diz que esse dia não surpreenderá os filhos da luz, apenas os que estão nas trevas. E Hebreus 10:25 nos exorta a nos reunir, ainda mais à medida que vemos o dia se aproximando. É um dia visível, identificável. Em Atos 1, 6, 7, os discípulos perguntam a Jesus se ele restauraria o reino de Israel naquele tempo. Ele responde: Não cabe a vocês saber os tempos que o Pai estabeleceu. Mas então ele os envia a pregar o Evangelho. Ou seja, os tempos seriam revelados mais tarde, à Igreja do Fim dos Tempos. Daniel foi instruído a selar as revelações sobre o fim. Ou seja, elas seriam reveladas depois. Em 2019, vi um homem chamado Tom Horn, do Zewoda. Não concordo com tudo que ele ensinava, mas ele falou da profecia de Absinto, Wormwood, e disse que um asteroide atingiria a Terra em 2029. Ele contou 3 anos e meio para trás, caindo em 2025, o início da tribulação. Embora ele não tenha dito mês ou dia, ele acertou o ano. E hoje, ele já não está mais entre nós. Por fim, no começo deste ano, tive uma última visão. O Senhor apareceu a mim e disse: Grite dos telhados. Foi então que decidi compartilhar com Vlad e com todos que creem. Não estou pressionando ninguém, mas vou publicar. Eu sei que muitos não vão aceitar isso, que muitos vão criticar, mas em 3 meses, todos saberemos. O tempo mostrará. Acredito que o pai do Vlad, como ele às vezes fala nos podcasts, sente que o arrebatamento acontecerá em sua geração. E eu digo, esse homem está certo.